Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os lóbulos cerebrais e o autismo. Em que áreas, geralmente, o autista ele tem algum tipo de alteração, sendo uma questão complexa, mas eu vou falar de uma forma breve. Espero que gostem do vídeo. Primeiro, a divisão cerebral. O córtex cerebral ele é dividido em lóbulo frontal, lobo parietal, lobo occipital, cerebelo, tronco cerebral e lóbulo temporal. E o que cada área dessas ela é correspondente, porque assim, o cérebro é um complexo. Então, o cérebro ele funciona de uma forma ampla, mas ainda assim, cada área ela tem a sua importância e cada área trabalha mais em uma devida função. Não significa que outra parte do cérebro também não trabalhe com essa função. Eu vou dar um exemplo. O lóbulo frontal. O lóbulo frontal ele é especialista no processo da fala, no processo da memória, no pensamento e no pensamento abstrato. Mas isso não significa que o pensamento também não trabalhe em outros lóbulos também do cérebro, tipo o lóbulo parietal, o lóbulo temporal, que também trabalha memória de trabalho, que trabalha outros estímulos que estão relacionados à questão do pensamento, e também trabalha essa questão do pensamento, mas não de uma forma tão especialista quanto o lóbulo frontal. Espero que tenha esclarecido isso. Qualquer dúvida, comentem aí, eu vou esclarecer. O lóbulo parietal, ele é responsável pela percepção de estímulos do espaço. Quando o indivíduo se reconhece no espaço, ele sabe onde é que ele está. Também é quando o indivíduo tem assim a questão sensorial, tipo o tato, a questão do olfato também. E a questão térmica, quando ele consegue compreender que o ambiente que ele está fazendo calor, está fazendo frio. O lobo occipital, ele é responsável pelo processamento de imagens. Então, tudo que envolve processo de imagem no cérebro, ele está relacionado especificamente ao lobo occipital, em específico, né? E o cerebelo, ele é responsável pela questão do equilíbrio, pela questão da coordenação motora, pela questão de quando você pratica muito uma atividade, começa a se aprimorar nela, então você está estimulando o cerebelo. O trânsito cerebral, ele é responsável pela respiração, pela degustação, pela frequência cardíaca, excitação também. E o lóbulo temporal, ele é responsável pelos estímulos auditivos, então está relacionado a muita questão auditiva e a questão da memória de trabalho e das emoções também. E o que é a TEA? Bom, é uma questão bem ampla, mas de uma forma superficial, eu vou explicar aqui que o autismo ele é uma condição neurocomportamental complexa. E cada indivíduo ele tem a sua característica, a sua especificidade. Mas para questão acadêmica e para a questão de facilitar o entendimento da questão do assunto, o autista ele tem algumas semelhanças. Quais são? A dificuldade na interação social, comportamentos repetitivos, sensibilidade ao toque, alguns têm, sendo que o autista tem 3 níveis, o leve, o moderado e o avançado. E agora, qual é a relação do cérebro, do autismo e da questão neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são responsáveis muito pela questão do comportamento, pela questão do sentimento das pessoas. Então, quando esses neurotransmissores estão em deficiência ou em abundância, eles trazem um tipo de descontrole emocional, descontrole cognitivo para o indivíduo. Nessa questão aqui, eu vou falar sobre a serotonina e o glutamato. Sobre o glutamato, nomezinho diferente. Ele é uma parte
ele é uma parte muito abundante no cérebro. E ter muito glutamato no cérebro também dificulta a questão cognitiva, questão da memória também do indivíduo. E a serotonina? A serotonina, ela está relacionada à questão dos sentimentos, à questão do humor. Então, por isso que a gente percebe que alguns autistas, eles tomam remédios. Por quê? Porque geralmente vai baixar o nível de serotonina que tem no indivíduo ou regular o nível de serotonina, porque ela traz um tipo de ansiedade, um tipo de dificuldade no sono também, e essa questão de alteração do humor repentino, assim. E agora, as áreas que podem ser alteradas no autista. Então, qual é a área que ele tem mais dificuldade, qual é a área do cérebro que está alterada nele? Para que a gente consiga entender que ele tem certos comportamentos, não é por causa de frescura ou por causa de que ele tem algum tipo de coisa a mais, sabe? Tem um problema e tal, dele é psicológico. Sim, também, mas é a questão é a condição dele, entendeu? É o cérebro dele que funciona de um jeito que a gente às vezes não consegue entender, mas é importante a gente procurar saber. Aqui eu destaco o lóbulo frontal, porque, como eu falei, o pensamento abstrato, ele é específico do lóbulo frontal. E muitos autistas, eles têm dificuldade no pensamento abstrato, têm dificuldade de compreender algumas questões mais complexas. Tipo, se você for fazer uma atividade com muito texto falando coisas que não tem muito a ver, o autista ele vai se perder no texto. Não estou falando que é uma regra, mas que muitos autistas se perdem no texto porque eles acabam não prestando atenção ali ou não compreendendo aquela questão porque fugiu do pensamento deles. Eles já estão pensando em outra coisa, eles já não conseguem assim. Agora, se você fizer uma questão mais objetiva, com textos menores, eles vão compreender e vão conseguir acertar a questão, porque eles são muito espertos. E o lóbulo temporal, que eu também destaco aqui, por quê? Porque o lóbulo temporal, ele é a questão mais da sensibilidade ao som. Muitos autistas, eles não gostam de sons muito altos. Eles já ficam com o humor assim alterado. Por quê? Porque eles ficam com a mão no ouvido. Isso é a sensibilidade que eles têm. Pensa que tem uma pessoa que tem uma sensibilidade maior a som, ela vai ficar estressada se fizer um som muito alto para ela, entendeu? E isso não significa que é frescura, é a pessoa. E as outras pessoas têm que respeitar isso também. Espero que o vídeo tenha esclarecido algumas coisas e que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida podem perguntar. Obrigada!